Existem lugares onde o véu entre o nosso mundo e o próximo é tão fino que quase se pode tocar. Os cemitérios, repositórios de histórias e silêncios, são os guardiões dessa fronteira. Mas, o que acontece quando essa fronteira é cruzada? O que acontece quando aqueles que dedicaram sua vida a Deus se deparam cara a cara com algo que desafia sua fé na própria casa da morte? O que você está prestes a ouvir não são simples contos. São os ecos de encontros impossíveis, sussurrados pelas únicas testemunhas que ousaram escutar na escuridão. Da solidão de Michoacán até a antiga névoa da Geórgia, estas são as histórias de sacerdotes que buscaram a paz e encontraram o terror. Prepare-se. Apague as luzes, se tiver coragem. O terror desta noite acaba de começar. História 1. O sussurro que respondeu ao rosário do padre em um cemitério de Michoacán. O padre Miguel não era um homem que temesse a escuridão. Havia passado a maior parte de sua vida adulta servindo nas paróquias mais remotas da Serra de Michoacán, onde a noite caía como um manto pesado e o único som era o do vento entre os pinheiros. Tampouco temia os mortos. Para ele, os cemitérios eram lugares de descanso, não de pavor. Eram lembretes solenes do dever sagrado de rezar pelas almas que haviam partido. Mas naquela noite, no pequeno campo-santo do povoado de São Bartolo, algo colocaria à prova os alicerces de sua convicção. O cemitério ficava em uma colina, afastado das poucas luzes do povoado. A lua estava oculta por nuvens densas que prometiam chuva, deixando lugar em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelo fraco feixe da lanterna de Miguel. Ele tinha ido a pedido de uma senhora, Dona Elvira, para abençoar o túmulo de seu neto, falecido há apenas uma semana. O rapaz morrera jovem, e a avó temia que sua alma não encontrasse descanso. Miguel chegou à pequena cova de terra fresca. O ar estava pesado e cheirava a terra úmida e as flores de cempasúchio que começavam a murchar sobre o montículo. Sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento da serra. Era uma sensação de estar sendo observado. Sacudiu a cabeça. Velhas superstições, murmurou. Tirou seu rosário de madeira, cujas contas estavam polidas por décadas de oração, e sua estola roxa. Ajoelhou-se sobre a terra macia, o cheiro de decomposição floral era penetrante. Fechou os olhos e começou a ladainha. Sua voz, firme e treinada, cortou o silêncio da noite. Pai nosso, que estais no céu. O silêncio que se seguiu à sua voz foi absoluto. Apenas o sussurro do vento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Terminou a primeira parte da oração. E então, ele ouviu. Foi tão baixo que, a princípio, pensou ser uma folha arrastada pelo vento, ou talvez um pequeno animal entre o mato. Mas não. Era uma voz. Uma voz fina, quase como o zumbido de um inseto, mas inconfundivelmente humana. Ou, pelo menos, havia sido. Bendita sois vós entre as mulheres. O padre Miguel congelou. O coração deu um salto tão violento que sentiu um gosto metálico na boca. A voz vinha da sua esquerda, da seção mais antiga e esquecida do cemitério. De um túmulo sem nome, coberto de mato e marcado apenas por uma cruz de pedra quebrada. Engoliu em seco, sua garganta repentinamente árida. Devia ser o eco. Um eco estranho, talvez alguém mais no cemitério. Acendeu sua lanterna e varreu a escuridão. Não havia ninguém. Apenas as cruzes e as lápides, projetando sombras longas e grotescas. Decidiu que tinha sido sua imaginação, um truque do cansaço e da noite. Voltou ao seu rosário, desta vez com a voz um pouco mais trêmula. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Mal havia terminado a frase, a voz respondeu, desta vez mais clara, mais próxima. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Era uma voz infantil. Uma menina.
e estava repetindo a Ave Maria com ele. Mas não era a voz de uma menina viva. Carecia de calor, de fôlego. Era um som seco, como folhas secas esmagadas, mas com a cadência perfeita da oração. O padre Miguel pôs-se de pé num salto, seu rosário caindo ao chão. "Quem está aí?" gritou, sua voz falhando. "Isso é uma brincadeira de mau gosto." O silêncio retornou, opressivo. Recolheu seu rosário, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. "Não tenho medo", disse em voz alta, mais para convencer a si mesmo do que a escuridão. "Em nome de Cristo, ordeno que se mostre ou que se cale." Começou a dezena seguinte, sua voz agora quase um grito desesperado. "Ave Maria, cheia de graça." A voz da menina uniu-se à dele imediatamente, não do túmulo esquecido, mas de toda parte ao mesmo tempo. Não era um murmúrio, era um coro de sussurros infantis, todos repetindo a oração com uma precisão arrepiante. "O Senhor é convosco. Bendita sois vós." Miguel sentiu o ar esfriar bruscamente, o vapor de sua respiração visível à sua frente. As vozes não rezavam com devoção, rezavam com uma necessidade vazia, uma repetição mecânica que gelava os ossos. "Santa Maria, Mãe de Deus", implorou ele. "Rogai por nós pecadores", responderam os sussurros, agora rindo suavemente entre as palavras. A risada era pior que a oração. Era uma risada fria, que conhecia segredos que nenhum vivo deveria saber. O padre Miguel agarrou seu crucifixo. Percebeu que a voz não vinha de um túmulo esquecido. Vinha do túmulo que estava abençoando. Do solo fresco sob seus pés. Olhou para baixo. A terra sobre a cova do menino parecia se mover sutilmente, como se algo respirasse lá embaixo. "Amém", gritou, terminando a oração com um golpe de autoridade que não sentia. O coro de sussurros respondeu em uníssono, "Amém." E depois, silêncio. O padre Miguel não terminou as bênçãos. Borrifou a água benta sobre a tumba com mão trêmula, murmurando uma rápida oração de proteção, e praticamente correu colina abaixo, sem olhar para trás. Nunca contou a dona Elvira o que aconteceu. Mas os moradores locais dizem que, nas noites de lua nova, se você passar perto do cemitério de São Bartolo, ainda pode ouvir o fraco murmúrio de um rosário sendo rezado por vozes que há muito tempo deveriam ter se calado. Se essa história gelou seu sangue, demonstre com seu like e inscreva-se no canal se ainda não o fez. O que vem a seguir é ainda mais sombrio. História 2. A procissão invisível que seguiu o padre em um panteão da Geórgia. O cemitério Bonaventure, nos arredores de Savannah, Geórgia, é famoso por sua beleza gótica sulista. Os carvalhos cobertos de musgo espanhol criam um dossel que filtra a luz do sol, dando ao lugar uma atmosfera de catedral perpétua. O padre Thomas costumava encontrar consolo nessa beleza. Frequentemente passeava pelos caminhos de cascalho após a última missa, encontrando no silêncio das estátuas de anjos chorosos um lugar para meditar. Mas a beleza pode ser um disfarce para terrores antigos, e Bonaventure guardava seus próprios segredos. Era uma noite de final de outono. A névoa, algo habitual em Savannah, havia chegado cedo do rio Wilmington, envolvendo o cemitério em uma mortalha branca e densa. A visibilidade era de apenas alguns metros. Thomas estava voltando para a reitoria depois de visitar um paroquiano doente no hospital próximo. Sua rota mais curta o levava diretamente através do cemitério. O único som eram seus próprios passos, o decidido croc-croc de seus sapatos de sola dura sobre o cascalho solto. O ar estava imóvel, e a névoa abafava qualquer som do mundo exterior. Era como caminhar dentro de uma nuvem. Estava na metade do caminho, passando junto ao famoso monumento da pequena Grace Watson, quando parou. Havia sentido algo. Uma mudança no ar. Ficou quieto, escutando. Nada.
Apenas o gotejar ocasional da condensação caindo das árvores. Devo estar cansado, pensou, e retomou a marcha. Croc, croc. Parou novamente, desta vez com o coração batendo forte no peito. Croc, croc. O som tinha vindo depois que ele parou. Vinha de trás dele, na trilha. Um eco perfeito de seus próprios passos. Olá, chamou, sua voz soando estranhamente abafada na névoa. Tem alguém aí? O silêncio foi sua única resposta. Thomas era um homem racional, um eco, disse a si mesmo. A névoa faz coisas estranhas com o som. Mas uma dúvida persistente se instalou em sua nuca. Continuou caminhando, desta vez mais rápido. Croc, croc, croc. E atrás dele, croc, croc, croc. Estavam perfeitamente sincronizados. Apertou o passo, quase trotando. Os passos atrás dele também aceleraram, mantendo a mesma cadência. Sentiu uma onda de pânico frio. Parou bruscamente. Os passos atrás dele também pararam. Podia sentir. Fosse o que fosse, estava a apenas alguns metros de distância, oculto na espessa parede de névoa branca. Esperando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começou a rezar em voz baixa, sua mão buscando o crucifixo que pendia sob a camisa. Decidiu testar algo. Deu um único passo. Croc. Esperou, prendendo a respiração. Um segundo depois. Croc. Deu 3 passos rápidos. Croc, croc, croc. Uma pausa. E então? Croc, croc, croc. Não era um eco. Um eco não espera. Isso era uma imitação. Ou algo pior, algo que seguia suas regras, brincando com ele. Decidiu que não brincaria mais. Virou-se e começou a caminhar de volta por onde tinha vindo, com a intenção de pegar o caminho longo ao redor do cemitério. Caminhou 10 passos. Os passos o seguiram. Virou-se novamente, frustrado e assustado, e continuou em direção à saída original. Os passos também viraram e o seguiram. Foi então que o som mudou. Já não eram apenas um par de passos. Ao croque das botas invisíveis juntou-se outro. E outro. E outro. De repente, não estava sendo seguido por uma pessoa, mas por uma multidão. O som era inconfundível, a marcha lenta e arrastada de muitos pés sobre o cascalho. Uma procissão. O pânico apoderou-se de Thomas. Começou a correr. Correu pela trilha sinuosa, a névoa gelada golpeando seu rosto. Podia ouvir o cascalho voando sob seus pés. E atrás dele, a procissão também correu. O som de dezenas de pés invisíveis golpeando o cascalho em uníssono, um exército de nada perseguindo-o através da névoa. Mas não havia gritos. Não havia respirações. Apenas o implacável som dos passos. Podia sentir um cheiro novo no ar, misturado com a umidade e a terra. Um cheiro adocicado e penetrante. Lírios. Lírios funerários. O cheiro era avassalador, fazendo-o sentir náuseas. Tropeçou na raiz de um carvalho, caindo de joelhos sobre o cascalho afiado. A dor foi aguda. Virou-se, esperando ver seus perseguidores. A névoa se arremoinhava, mas não havia nada. O som da procissão parou, logo atrás dele. Podia senti-los. A pressão no ar havia mudado. Estava cercado. Podia sentir o frio que emanava deles, a quietude do túmulo. Fechou os olhos, preparando-se para o pior, e rezou o ato de contrição em voz alta. Oh, meu Deus, eu me arrependo de todo o coração. Enquanto rezava, um vento repentino varreu a trilha, um vento localizado que pareceu surgir do nada. A névoa agitou-se violentamente ao seu redor, e o cheiro de lírios intensificou-se até ser sufocante,
e depois desapareceu. O som dos passos começou de novo. Mas desta vez, não o estavam perseguindo. A procissão continuou sua marcha, atravessando-o. Sentiu uma frieza indescritível passar por seu corpo, uma e outra vez, como se dezenas de pessoas feitas de gelo estivessem caminhando através de sua forma física. Cada passo invisível era uma pontada de frio mortal em sua alma. O som da marcha continuou pela trilha e desvaneceu-se na névoa, em direção ao rio. Thomas ficou de joelhos, tremendo incontrolavelmente, durante quase 1 hora, muito depois de o último croc ter desaparecido. Quando finalmente se levantou, viu que as pequenas pedras de cascalho ao seu redor estavam cobertas de uma fina camada de geada, apesar de a noite estar temperada. Nunca voltou a caminhar por Bonaventure depois do anoitecer. Você consegue sentir os passos atrás de você? Não olhe. Melhor, deixe seu like e inscreva-se, porque a escuridão deste canal apenas começa a se revelar. História 3. A figura que o chamava pelo nome em um cemitério de Burgos. O cemitério de São José, nos arredores de Burgos, Espanha, é um lugar de silêncio austero. Construído no século XIX, suas ruas de túmulos e mausoléus familiares alinham-se com uma precisão quase militar. O padre Damião conhecia bem este lugar. Como historiador amador da diocese, passava muitas tardes catalogando as inscrições das lápides antigas e estudando a arquitetura das criptas. Era um trabalho solitário, mas Damião preferia assim. O silêncio o ajudava a pensar. Seu interesse particular era o grande mausoléu da família Del Castillo, uma dinastia de nobres cuja fortuna fora construída sobre rumores de traição e ocultismo no século XVIII. O mausoléu era uma estrutura imponente de granito negro, sem janelas, com uma pesada porta de bronze que não se abria há mais de 100 anos. Estava situado no canto mais afastado do cemitério, onde os ciprestes cresciam mais densos e a luz do sol raramente chegava. Era uma tarde cinzenta de novembro. O ar cheirava a chuva iminente e a folhas podres. Damião estava tirando medidas da base do mausoléu, anotando detalhes da alvenaria em seu caderno. Estava completamente sozinho. O guardião do cemitério estava na entrada, a quase 1 quilômetro de distância. Enquanto se abaixava para examinar um símbolo erodido na pedra, ele ouviu: Damião. Era uma voz masculina. Profunda, ressoante e clara. Não foi um sussurro levado pelo vento, foi uma palavra pronunciada com intenção. Damião ergueu-se de golpe, olhando ao seu redor. Não havia ninguém. As fileiras de túmulos estavam vazias. Estranho, pensou. Talvez o guardião tivesse se aproximado sem que ele notasse. Caminhou até o final da fileira. O longo corredor de cascalho estava deserto. Voltou ao seu trabalho, atribuindo aquilo a uma alucinação auditiva. O silêncio dos cemitérios podia pregar esses truques. Abaixou-se novamente. Damião. Desta vez foi mais forte. A voz parecia vir de toda parte. Ricocheteava nas lápides. Levantou-se de novo, seu coração começando a bater mais rápido. Quem está aí? Gritou. Quem me chama? Um corvo grasnou de um cipreste próximo, mas não houve outra resposta. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que antes. Damião sentiu-se observado. Uma sensação de paranoia apoderou-se dele. Recolheu suas coisas. Talvez fosse o suficiente por hoje. Enquanto guardava seu caderno na bolsa, a voz falou de novo, desta vez tão perto que sentiu uma vibração no ar. Não vá embora, Damião. Estava logo atrás dele. Virou-se, esperando ver alguém. Não havia nada. Apenas a parede de granito negro do mausoléu Del Castillo. O frio o invadiu. A voz vinha de dentro do mausoléu selado. Isso não é possível, sussurrou, recuando. Oh, sim, é possível,
respondeu a voz, com um tom de diversão zombeteira. Tenho te observado durante semanas, padre. Você é tão meticuloso. Tão sozinho. Damião levantou seu crucifixo, segurando-o diante da porta de bronze. Se você é um espírito, ordeno em nome de Deus que vá embora. A voz soltou uma gargalhada. Não era uma risada humana. Era um som seco, como pedras chocando-se umas contra as outras em um lugar profundo e oco. Deus não tem jurisdição aqui, pequeno sacerdote. Este é meu domínio. A família Del Castillo me construiu uma casa preciosa, não acha? O pânico transformou-se em um terror gelado. Aquilo não era uma alma perdida, era algo antigo, algo que nunca havia sido humano, ou que deixará de sê-lo há muito tempo. O que você quer? Perguntou Damião, sua voz tremendo apesar de seus esforços. Quero saber o seu nome, disse a voz. Você já sabe meu nome, gaguejou Damião. Você me disse Damião. Mas esse não é seu verdadeiro nome, é? Não o que seus pais te deram. Não o que você sussurra em seus pesadelos. O padre Damião sentiu o sangue gelar nas veias. Seu nome de batismo era Javier. Havia adotado Damião quando fez seus votos, em honra a um santo. Ninguém em Burgos o chamava de Javier. Javier, sussurrou a voz, saboreando a palavra. Javier. Você gosta de história. Você gosta do oculto. Você se sente mais confortável com os mortos do que com os vivos. Cale-se, gritou Damião. Eu te conheço, Javier, continuou a voz, seu tom agora sedutor e venenoso. Sei por que você deixou sua casa. Sei o que aconteceu com sua irmã. Sei o que você teme encontrar quando fecha os olhos. Cada palavra era um golpe físico. A entidade dentro do mausoléu não estava apenas falando, estava despindo, camada por camada, usando seus medos e segredos como uma arma. Junte-se a nós, Javier, retumbou a voz, agora parecendo vir debaixo da terra, fazendo vibrar o solo sob seus pés. Aqui dentro há tanto conhecimento. Tantos segredos. A família Del Castillo aprendeu muito. E eu ensinei tudo a eles. Damião recuou, tropeçando em uma lápide baixa. Caiu de costas na grama úmida. Viu uma figura. Por uma fração de segundo, ele a viu. Estava de pé sobre o mausoléu, não dentro. Uma silhueta escura contra o céu cinza, mais alta que um homem, com ombros largos demais. Não tinha rosto, apenas uma forma que parecia absorver a pouca luz que havia. E estava olhando para ele. Quando Damião piscou, a figura havia sumido. Estarei te esperando, Javier, sussurrou a voz, agora de volta para dentro da tumba. Sempre. Damião fugiu. Correu sem parar até estar fora dos portões do cemitério, sem fôlego e coberto de lama. Solicitou transferência para outra diocese no dia seguinte. Nunca terminou seu catálogo do cemitério de São José, e nunca, pelo resto de sua vida, permitiu que ninguém o chamasse de Javier. Você já sentiu que te chamam quando não há ninguém? Dê um like se o medo te tocou. E inscreva-se, porque a voz na escuridão também sabe o seu nome. História 4. O caixão que se agitou durante a bênção em Chihuahua. O deserto de Chihuahua é um lugar de extremos. Calor abrasador de dia, frio penetrante à noite. O padre Anselmo havia sido enviado ao pequeno povoado mineiro de Santa Eulália, onde o cemitério era um pedaço de terra árida e rochosa, salpicado de cruzes de madeira desgastadas pelo sol e pelo vento. Era um lugar onde os mortos eram enterrados rapidamente, muitas vezes, esquecidos com a mesma rapidez. Anselmo estava realizando uma tarefa sombria, mas necessária, uma bênção massiva dos túmulos não consagrados. Fazia décadas que um sacerdote não visitava o lugar com regularidade,
E muitas covas haviam sido cavadas às pressas, sem os ritos adequados, vítimas da epidemia de gripe de 1918. Estava sozinho. O povoado havia delegado a tarefa a ele, contentes de que alguém mais enfrentasse os fantasmas de seu passado. O sol da tarde batia sem piedade, e o único som era o assobio do vento entre as rochas e o ocasional zumbido de uma mosca. Levava horas naquilo, caminhando de cova em cova, borrifando água benta de seu aspersório e recitando o Requiem. Requiem a aeternum dona eis, domine. E lux perpetua luciate eis. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E brilhe para eles a luz perpétua. Chegou a uma seção particularmente antiga, onde as lápides de pedra mal se distinguiam do solo. Parou diante de um túmulo que, segundo os registros paroquiais, pertencia a um homem chamado Euminero, um indivíduo solitário que havia morrido em um desabamento em 1923. A cova estava afundada, a terra ressecada e rachada pelo tempo. Anselmo levantou seu aspersório. Em nome do Pai, e do Filho, começou. Enquanto as primeiras gotas de água benta golpeavam a terra seca, um som surdo e abafado surgiu debaixo de seus pés. Tum! Anselmo parou. O som havia sido percussivo, como um punho batendo em madeira grossa. Olhou ao seu redor. O deserto estava vazio. Devia ser um animal, talvez um coiote cavando uma toca, embora o som tivesse sido profundo demais, ressonante demais. Continuou, sua voz um pouco menos segura. E do Espírito Santo. Amém. Borrifou mais água. A terra chiou ao contato com a umidade. Tum! 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 Desta vez não havia dúvida. Eram batidas rítmicas. E vinham de dentro do caixão enterrado sob seus pés. Um caixão que estivera selado na terra por quase um século. O padre Anselmo deu um salto para trás, o coração batendo como um tambor contra suas costelas. Meu Deus! Exclamou. Ficou paralisado, escutando. O silêncio retornou, mas era um silêncio de expectativa. Podia sentir o solo vibrar levemente sob as solas de suas botas. Isso é impossível, sussurrou para si mesmo. Ele está morto. Está morto há décadas. Mas o medo é irracional. E se não estivesse? E se tivesse sido enterrado vivo? Mas, décadas depois? Não. Isso era outra coisa. Com uma coragem que não sentia, aproximou-se novamente da beira da cova. Ajoelhou-se, colocando o ouvido perto do solo rachado. O calor da terra era sufocante. A princípio, só ouviu a pulsação de seu próprio sangue nos ouvidos. Depois, ele ouviu. Não eram batidas agora. Era um arranhar. O som inconfundível de unhas raspando madeira, lento, deliberado, desesperado. E então, um gemido. Um gemido longo e gutural que parecia viajar através da própria terra, distorcido e horrível. Anselmo levantou-se num pulo, sufocando um grito. Agarrou seu crucifixo. Espírito imundo, eu te conjuro em nome de Jesus Cristo. Retorna ao teu descanso. Despejou todo o conteúdo de seu aspersório sobre a cova. A água benta evaporou quase instantaneamente ao tocar a terra quente. O arranhar parou. O gemido cessou. Mas o caixão começou a se agitar. Não eram apenas batidas. A terra sobre o túmulo começou a se mover. Pequenas pedras rolavam pelo montículo enquanto algo lá embaixo empurrava para cima com uma força incrível. A cova convulsionava. Era como se um animal enorme estivesse tentando sair. Tum! 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 As batidas eram frenéticas agora, violentas. A madeira do caixão, apodrecida pelo tempo,
começou a estalar e se estilhaçar sob a terra. Ouvia-se o som da madeira se rompendo. Não! Não! Fique aí embaixo, gritava Anselmo, recuando. A terra no centro da cova afundou repentinamente, criando um buraco, e depois, silêncio. O movimento cessou. As batidas pararam. O vento do deserto era o único som de novo. Anselmo, tremendo, aproximou-se com cautela. O buraco no centro da cova tinha uns 30 centímetros de largura. Olhou para baixo. Estava escuro demais para ver algo. Pegou uma pedra e a deixou cair. Esperou o som da pedra batendo na madeira do caixão. Nunca chegou. Apenas um silêncio profundo e vazio. Aterrorizado, mas consumido por uma necessidade de saber, Anselmo foi ao seu carro velho e pegou uma pá de emergência. Retornou e, rezando a cada segundo, começou a cavar. A terra estava macia, revolvida pelo movimento. Cavou por quase 1 hora, o suor encharcando sua batina, até que a pá bateu em algo. Não era madeira. Era oco. Limpou a terra. Havia um buraco que conduzia à escuridão. O caixão havia sido destroçado, não de cima, mas de baixo. Como se algo tivesse entrado nele vindo das profundezas, ou como se o que estava dentro tivesse cavado para baixo, não para cima. O padre Anselmo encheu o buraco o mais rápido que pôde, pisoteando a terra com seus pés. Fez o sinal da cruz, murmurou uma oração por sua própria alma, e fugiu de Santa Eulália. Nunca completou a bênção dos túmulos. Algumas coisas, decidiu, é melhor deixar sem consagrar, enterradas no calor e no silêncio do deserto. O verdadeiro terror não é que os mortos não descansem. É que não o façam sozinhos. Se seu coração continua batendo, pressione o like e inscreva-se. Ainda restam muitas tumbas para abrir esta noite. História 5. A sombra que se ajoelhou diante do padre em um camposanto do Texas. O padre Caleb era o novo capelão do cemitério Calvary no leste do Texas. Era um cemitério vasto e antigo, e parte de seu dever era fechar os portões ao entardecer e garantir que nenhum vândalo ou visitante noturno ficasse lá dentro. Era uma noite sufocante de verão, a umidade tão espessa que parecia um suor coletivo. A lua cheia iluminava as lápides de mármore, fazendo-as brilhar como dentes quebrados na escuridão. Caleb estava na capela ao ar livre do cemitério, uma pequena estrutura de pedra sem paredes, apenas colunas e um teto, com um altar de granito no centro. Estava guardando os livros de oração utilizados para um serviço fúnebre naquela tarde. Enquanto fechava a porta do pequeno armário, uma sensação de frio repentino o atingiu, tão intensa que o fez ofegar. Era estranho, dada a noite abafada. Virou-se e seu coração parou. Diante do altar de granito, onde ele mesmo estivera há alguns momentos, havia uma sombra. Não era a sombra projetada por uma das colunas. Era uma sombra independente. Tinha a forma de um homem alto e magro, mas era completamente plana, bidimensional, e de um preto tão profundo que parecia absorver a luz da lua que a rodeava. Estava perfeitamente imóvel. Caleb não conseguia respirar. Ficou congelado, sua mente lutando para processar o que via. É um truque de luz, tentou raciocinar. Uma sombra de uma árvore. Mas não havia árvores perto o suficiente para projetar aquela forma. Quem está aí? Perguntou, sua voz soando fraca. A sombra não respondeu. Mas se moveu. Lentamente, com uma graça fluida e antinatural, a sombra se ajoelhou. Ajoelhou-se diante do altar, exatamente como faria um paroquiano devoto antes da missa. Inclinou-se para a frente, sua cabeça tocando o chão de pedra em um gesto de profunda reverência. Caleb sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Aquilo era um escárnio. Uma blasfêmia. Em nome de Deus,
"O que é você?", disse, dando um passo à frente. A sombra se levantou, não como faria um humano, mas fluindo para cima como se fosse fumaça líquida, voltando à sua forma de homem em pé. Depois, lentamente, virou-se para olhá-lo. Não tinha rosto, mas Caleb sentiu uma concentração de fria malevolência dirigida diretamente a ele. Aterrorizado, Caleb fez a única coisa que sabia fazer. Levantou a mão direita e fez o sinal da cruz. "Que o Senhor te repreenda", disse, sua voz tremendo. A sombra observou o gesto. E então, o imitou. A sombra levantou seu braço direito, uma extensão plana de escuridão, e traçou uma cruz no ar diante dela. Mas o fez com um atraso. Vários segundos depois de Caleb. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como se estivesse aprendendo, ou pior, zombando da lentidão com que o padre havia reagido. Caleb recuou, esbarrando em uma cadeira dobrável de metal que caiu no chão com um estrondo que rompeu o silêncio da noite. A sombra pareceu sobressaltar-se com um ruído. Contraiu-se sobre si mesma, tornando-se menor, e depois deslizou. Moveu-se pelo chão de pedra, não como uma sombra atada a um objeto, mas como uma poça de óleo derramado, movendo-se com vontade própria. Deslizou pelo altar, desceu pelo outro lado e dirigiu-se para a escuridão do cemitério. Caleb ficou sem fôlego, sua mão ainda levantada em uma bênção incompleta. Olhou para onde a sombra havia desaparecido, entre os túmulos da guerra civil. O frio tinha ido embora. A umidade opressiva da noite do Texas voltou de golpe. Mas enquanto Caleb recuperava o fôlego, notou algo. Onde a sombra havia se ajoelhado, no chão de pedra diante do altar, havia uma mancha. Era uma área da pedra que estava notavelmente mais fria que o resto, e estava úmida, como se tivesse se formado condensação. Mas não era água. Era algo levemente oleoso. E cheirava a ozônio e a algo metálico, como sangue velho. Caleb ajoelhou-se, mas não para orar. Tocou a mancha com a ponta do dedo. Estava gelada. Nesse momento, da escuridão para onde a sombra havia fugido, ouviu um som. Um aplauso. Lento. Sarcástico. 3 palmas secas, seguidas de uma risada que soava como vidro quebrado. Caleb não esperou para ver se a sombra voltaria para uma segunda oração. Correu para a entrada do cemitério, trancou os portões com mãos trêmulas e não olhou para trás. No dia seguinte, pediu que reatribuíssem a tarefa de fechar o cemitério aos guardas de segurança. A mancha diante do altar, dizem, nunca desapareceu totalmente, não importa quantas vezes tentaram limpá-la. Gostou dessa imitação da fé? Deixe o like se a escuridão pareceu real para você. E inscreva-se. A próxima sombra que você vir pelo canto do olho pode estar se ajoelhando para você. História 6. O choro que não pertencia a nenhum vivo em um cemitério de Sevilha. O cemitério de San Fernando em Sevilha é uma cidade dos mortos, com ruas largas ladeadas por mausoléus que parecem pequenas mansões. Suas paredes brancas brilham sob o sol andaluz, mas à noite, sob a lua, o mármore torna-se frio e fantasmagórico. O padre Fernando era o guardião da capela do cemitério e, frequentemente, trabalhava até tarde, atualizando os registros paroquiais. Numa noite de terça-feira, uma noite comum sem nada que a distinguisse, encontrou-se trabalhando além da meia-noite. A porta da capela estava aberta para deixar entrar a brisa fresca, que trazia consigo o aroma dos jasmins e dos ciprestes. Estava transcrevendo uma certidão de batismo quando ouviu pela primeira vez um soluço. Era o choro de uma mulher, inconfundível. Um choro de dor profunda, quebrado e dilacerante. Fernando largou a caneta. Seu primeiro pensamento foi que uma enlutada havia ficado trancada após o fechamento. Saiu da capela para o corredor principal do cemitério. A lua estava quase cheia,
banhando as estátuas de anjos numa luz prateada. "Olá", chamou. "Tem alguém aí?" "O cemitério está fechado." O choro parou abruptamente, como se a mulher tivesse prendido a respiração. Fernando esperou. O silêncio se estendeu. Deve ter sido o vento, pensou, embora não houvesse vento naquela noite. Voltou à sua mesa. Mal se sentou, o choro começou de novo. Desta vez, mais forte. Mais desesperado. E estava perto. Logo fora da capela. Saiu novamente, desta vez com uma lanterna. Apontou o feixe de luz para a escuridão entre os mausoléus. "Senhora, por favor, posso ajudá-la. Não deveria estar aqui." O choro se moveu. Deixou de estar à sua frente e agora soava atrás dele, de volta na direção de onde acabará de vir. Era como se a mulher estivesse brincando de esconde-esconde com ele. "Basta", disse com firmeza. "Isso não é um jogo." O choro transformou-se num gemido lastimoso, e de novo, moveu-se. Agora vinha da sua esquerda, do túmulo do famoso toureiro Joselito Delgado. Era impossível. Não havia tempo para que ninguém se movesse tão rápido e tão silenciosamente sobre o cascalho. O padre Fernando sentiu um calafrio. Aquilo não era uma enlutada. "O que você quer?", perguntou ao ar noturno. Como resposta, o choro intensificou-se, atingindo um clímax de pura miséria. E sempre permanecia logo fora do alcance de sua visão. Se caminhava em direção ao som, este desvanecia e reaparecia em outro lugar, sempre atrás dele, sempre em seu ponto cego. Por quase 1 hora, a entidade o atormentou. Seguiu-o enquanto ele fazia sua ronda, o som dilacerante da pena sempre a alguns metros de distância. Seguiu-o até a cripta dos bispos. Seguiu-o pelo monumento aos caídos. Era um acompanhante invisível e cheio de dor. Fernando tentou rezar. Começou um Pai Nosso, mas o choro transformou-se num grito agudo e furioso que abafou suas palavras. Era um grito de raiva e perda tão profundo que fez Fernando cambalear. "Quem é você?", gritou, frustrado e assustado. "Por que você chora?" O choro parou. Houve um longo silêncio. Fernando pensou que finalmente havia acabado. Então, uma voz sussurrou diretamente em seu ouvido, tão perto que sentiu um hálito gelado em seu pescoço. "Choro por você, padre. Porque eles também o levarão." Fernando gritou. Virou-se, brandindo a lanterna. Não havia ninguém. O choro começou de novo, mas desta vez não estava atrás dele. Vinha de todos os túmulos ao mesmo tempo. Centenas de vozes chorando em uníssono, um coro de dor que parecia surgir da própria terra. O solo do cemitério de São Fernando havia se transformado numa sinfonia de miséria. Correu para a capela, bateu à porta e passou a tranca. Desabou no chão, cobrindo os ouvidos, enquanto o som de 1000 almas perdidas chorava por ele fora dos muros sagrados. O choro não cessou até o primeiro raio do amanhecer. Fernando renunciou ao seu posto naquela mesma manhã, seu cabelo, que na noite anterior era castanho, agora estava grisalho de um branco prematuro. Não há som mais aterrorizante que a dor que sobrevive ao túmulo. Se este lamento te comoveu, deixe seu like e inscreva-se. O silêncio que segue é apenas temporário. História 7. O menino que pedia confissão de um túmulo em Sonora. O deserto de Sonora é implacável. O calor apaga as memórias e o vento enterra os segredos. O padre Esteban havia sido designado para uma igreja missionária em um povoado poeirento perto da fronteira, e parte de seu dever era manter o pequeno cemitério anexo à igreja. Era um lugar sombrio, cheio de pequenas cruzes de ferro que marcavam os túmulos de crianças perdidas pela doença e pela dureza da vida no deserto.
Era a hora do crepúsculo, a hora mágica em que o céu se tinge de púrpura e laranja, e as sombras se alongam como dedos acusadores. Esteban estava varrendo as folhas secas da entrada da igreja, que dava diretamente para o cemitério. Padre. A voz era pequena, vacilante. Uma criança. Esteban olhou ao redor. Não viu ninguém. Olá, filho. Está procurando seus pais. Padre, me escute. A voz estava mais clara agora. E vinha do cemitério. Esteban caminhou até o portão de ferro forjado. Onde você está? Não consigo te ver. Aqui. A voz vinha de uma pequena lápide de pedra, sem nome, erodida pela areia. Só tinha uma data, 1954. O coração de Esteban deu um salto. Isso tinha que ser uma brincadeira cruel das outras crianças do povoado. Olhou atrás da lápide. Não havia ninguém. Olhou atrás dos arbustos de algaroba. Vazio. Padre, por favor. Preciso me confessar. A voz era insistente, cheia de uma urgência infantil. E vinha, sem sombra de dúvida, de debaixo da lápide sem nome. Esteban era um homem de fé firme. Se uma alma estava em apuros, era seu dever escutar, não importavam as circunstâncias. Mas aquilo era impossível. Filho meu, disse, sua voz tremendo, como posso te ouvir se não posso te ver? Não posso sair, sussurrou a voz. Está escuro. E tenho medo. Fiz uma coisa muito ruim. Esteban, agindo por instinto sacerdotal, engoliu em seco e tirou sua estola do bolso. Colocou-a sobre os ombros. Ajoelhou-se junto à lápide, como se estivesse ajoelhado junto a um confessionário. O sol havia se posto, e a escuridão caía rapidamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse Esteban, fazendo o sinal da cruz sobre a cova. Fale, meu filho. Deus te escuta. Abençoe-me, Padre, porque pequei, começou a vozinha, seu tom cheio de lágrimas reprimidas. Já faz muito tempo desde minha última confissão. Houve uma pausa, e Esteban pôde ouvir um som de respiração entrecortada, como se a criança estivesse chorando debaixo da terra. Eu tirei uma coisa do meu irmão. Era o cavalo de madeira dele. O que papai fez? Ele gostava muito dele. Eu escondi no poço. E quando ele foi buscar, ele caiu. A voz rompeu num soluço. Não contei a ninguém. Disse a eles que foi um acidente. Disse a eles que não vi. Mas eu o vi cair, padre. E não gritei. Deixei ele lá. Esteban sentiu um frio que não era do deserto. Estava tomando a confissão de uma criança que morrera há mais de 60 anos. Mamãe me enterrou com o cavalo de madeira, sussurrou a voz. Disse que eu também gostava dele. Mas ele me queima, padre. Me queima aqui embaixo. Por favor, me absolva. A voz estava ficando mais fraca, mais desesperada. Você está arrependido, filho? Perguntou Esteban, com lágrimas em seus próprios olhos. Sim, padre. Muito. Deus, Pai de misericórdia, começou Esteban, recitando as palavras da absolvição. Enquanto falava, uma rajada de vento frio surgiu do túmulo, cheirando a terra antiga e madeira podre. A voz do menino uniu-se à sua, não em palavras, mas num sussurro de alívio, um longo suspiro que pareceu levar embora o último calor da noite. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, sussurrou a voz. E depois, silêncio. Filho, perguntou Esteban. Você está aí? Não houve resposta. Ficou ajoelhado junto ao túmulo durante muito tempo, sob as estrelas do deserto.
Quando finalmente se levantou, sentiu que a lápide de pedra, que antes estava fria, agora estava quente ao toque. Na manhã seguinte, Esteban procurou nos registros da igreja. Em 1954, 2 irmãos pequenos haviam morrido na mesma semana. Um por uma queda num poço seco. O outro, uma semana depois, por febre e delírio. Aquele que estava enterrado sob a lápide sem nome. Esteban celebrou uma missa pelo descanso de ambas as almas naquele dia. E nunca mais ouviu a voz pedindo confissão. Às vezes, os pecados são tão pesados que nem mesmo a tumba pode contê-los. Se esta confissão te comoveu, deixe seu like e inscreva-se. Há mais segredos enterrados esperando ser ouvidos. História 8. A lápide que girou em direção ao padre no Colorado. As montanhas rochosas do Colorado abrigam cidades fantasmas e cemitérios esquecidos, restos da corrida do ouro que prometia riquezas, e frequentemente, só entregava uma morte prematura. O padre Liam havia aceitado o desafio de restaurar uma dessas capelas abandonadas perto de um povoado quase deserto chamado Last Hope, Última Esperança. O cemitério da capela era um caos de lápides inclinadas e cruzes de madeira podres. Liam acreditava que honrar os mortos era tão importante quanto guiar os vivos. Havia se proposto a tarefa de endireitar e limpar cada lápide, uma por uma. Era um trabalho exaustivo. Numa tarde, enquanto o sol começava a descer atrás dos picos das montanhas, projetando sombras incrivelmente longas, Liam trabalhava numa lápide de granito particularmente grande. Pertencia a um tal Jeremias Stone, morto em 1879. Não procurem o senhor aqui. Uma inscrição estranha que sempre o inquietara. A lápide estava orientada para o leste, como todas as outras, segundo a tradição cristã, para que os mortos pudessem ver o amanhecer do dia do juízo. Liam estava de costas para a lápide, misturando argamassa para selar uma rachadura na base. Estava rezando o rosário em voz baixa enquanto trabalhava, um costume que lhe dava paz. Terminou a dezena e virou-se para aplicar a argamassa. E congelou. A lápide de Jeremias Stone já não estava orientada para o leste. Havia girado 90 graus. Agora estava orientada para o sul. Liam piscou, certo de que seus olhos o enganavam. A lápide pesava, pelo menos, meia tonelada. Era impossível. Olhou ao redor. Estava sozinho. Não havia marcas de maquinaria pesada. O solo ao redor da base estava intacto. Estou cansado, disse a si mesmo. Devo ter lembrado mal sua orientação. Mas sabia que não era assim. Havia passado 3 dias trabalhando naquela seção. Todas olhavam para o leste. Com um nó no estômago, voltou ao seu trabalho, dando as costas de novo, embora cada instinto lhe gritasse que não o fizesse. Continuou com seu rosário, sua voz agora um pouco mais forte. Santa Maria, Mãe de Deus. Ouviu um som. Um som que não deveria existir. O som de pedra maciça raspando contra a terra. Um grrrr surdo e profundo que vibrou através das solas de suas botas. Virou-se lentamente. A lápide havia se movido de novo. Agora estava orientada para o oeste. Mas o pior não era isso. O pior era que agora estava olhando para a capela onde ele dormiria naquela noite. Isso não é real, sussurrou. Agarrou sua pá, como se fosse uma arma, e aproximou-se da lápide. Tocou-a. Era granito sólido e frio. Jeremias Stone, gritou para o ar da montanha. Em nome de Deus, descanse em paz. Como resposta, a lápide inclinou-se levemente para frente, como um homem fazendo uma reverência zombeteira. E então, com um gemido de terra deslocada, começou a girar de novo. Lenta, implacável, centímetro a centímetro, girou outros 90 graus. Agora estava orientada para o norte.
agora estava orientada diretamente para ele. Liam estava paralisado pelo terror. A inscrição "Não procurem o senhor aqui" de repente tinha um significado muito mais sinistro. Aquilo não era um túmulo, era um aviso. A lápide parou de se mover. Estava perfeitamente alinhada com ele, a menos de 3 metros de distância. E Liam teve a sensação avassaladora de que a pedra, o granito sem olhos, o estava vendo. Ficou ali, num confronto silencioso com um túmulo, enquanto o último raio de sol desaparecia e a temperatura despencava. Ave Maria, tentou de novo, mas sua voz falhou. A lápide estremeceu. E então, uma única batida soou de dentro, como se algo na tumba tivesse sido despertado pela oração. Tum! Liam não precisou de mais avisos. Largou a pá, a argamassa e suas ferramentas. Correu para a capela, trancou a porta e passou a noite encolhido diante do altar, rezando pelo amanhecer. Quando saiu na manhã seguinte, tremendo de frio e medo, a lápide de Jeremias Stone havia voltado à sua posição original. Estava orientada para o leste, junto a todas as outras. Não havia sinais de alteração no solo. Era como se nada tivesse acontecido. Liam empacotou suas coisas naquela manhã e abandonou Last Hope. Algumas almas, decidiu, não queriam ser salvas. E algumas tumbas era melhor deixar inclinadas. Há coisas que nunca devem ser endireitadas. Se esta história te desorientou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Você não vai querer perder o que a escuridão reservou para você. História 9. O canto que emergiu das criptas antigas em Navarra. No sopé dos Pirineus, em Navarra, encontra-se o mosteiro de San Verila, abandonado há muito tempo. Suas ruínas eram um lugar de melancolia e beleza. O padre Kier, um musicólogo e sacerdote, havia obtido uma permissão especial para visitar as criptas subterrâneas, que se dizia abrigarem os restos de uma ordem monástica esquecida, famosa por seus cantos gregorianos únicos. Kier desceu a cripta numa manhã fria e enevoada. A escada de caracol de pedra estava úmida, e o ar cheirava a mofo milenar e terra. Sua única luz era uma potente lanterna de bateria. A cripta principal era uma abóbada de berço baixa, revestida de nichos onde os ossos dos monges estavam empilhados à vista. No centro havia uma grande laje de pedra selada, que, segundo as lendas, era a entrada para a cripta interior, onde os abades fundadores foram enterrados. Kier estava fascinado. Estava lá para estudar acústica, para imaginar como teriam soado aqueles cantos antigos neste espaço. Instalou seu equipamento de gravação de áudio, com a esperança de capturar os sons ambientes do lugar, o gotejar da água, o eco do silêncio. Depois, sua curiosidade o venceu. A laje de pedra que selava a cripta interior tinha uma pequena fissura na borda. Usando uma alavanca que havia trazido, e com um esforço considerável, conseguiu mover a laje alguns poucos centímetros. Não o suficiente para ver dentro, mas o suficiente para romper o selo. Um sopro de ar viciado e frio escapou da fissura, com um cheiro tão antigo e poeirento que fez Kier tossir. E com o ar, veio o som. A princípio, era tão baixo que era mais uma vibração no peito do que um som. Um zumbido. Kier verificou seu gravador. Estava captando algo. O zumbido começou a tomar forma. Tornou-se uma nota sustentada, um baixo profundo. Depois, outras vozes se uniram. Harmonias. Era um canto gregoriano. Era o canto mais belo e perfeito que Kier jamais havia escutado. As vozes estavam perfeitamente afinadas, um coro de dezenas de homens cantando em uníssono em latim. Mas a gravação provinha do interior da cripta selada. Kier ajoelhou-se, colocando o ouvido perto da fissura. A música era inconfundível, mas havia algo estranho nela. O latim estava distorcido, as palavras eram corretas, mas a emoção por trás delas estava vazia.
Era um canto de uma beleza técnica impecável, mas carente de alma. Era frio. A música começou a aumentar em volume, enchendo a cripta exterior. Ricocheteava nas paredes de pedra, rodeando Ikir. Era tão poderoso que os pequenos ossos nos nichos das paredes começaram a vibrar. Ikir olhou para seu gravador. Os medidores de nível de áudio estavam no vermelho brilhante, o som era ensurdecedor, mas ele o ouvia num volume normal. Era uma música que existia em dois níveis, o audível e o outro. O canto começou a mudar. As harmonias celestiais dissolveram-se em dissonância. As notas tornaram-se azedas, os tons retorceram-se. O belo canto estava se transformando num lamento, e depois, numa cacofonia de gritos. As vozes já não cantavam louvores, cantavam desespero, encerramento, uma fome eterna. Ikir, aterrorizado, tentou empurrar a laje de pedra para fechá-la. Mas não se movia. Era como se algo do outro lado a estivesse segurando. Da fissura, já não saía ar frio. Saía um calor sufocante, que cheirava a incenso queimado e a carne podre. Os gritos da cripta atingiram um crescendo, e então, a lanterna de Ikir apagou. Mergulhou na escuridão total, com um único som das almas condenadas dos monges gritando da tumba ao lado. Ikir encolheu-se num canto, rezando freneticamente enquanto o coro infernal o envolvia. Não sabe quanto tempo ficou lá. Quando finalmente recuperou a coragem para acender seu isqueiro, o som havia cessado. A cripta estava em silêncio. O ar voltava a ser frio. Deixou todo o seu equipamento de gravação e fugiu. Nunca recuperou as fitas. Mas as pessoas que vivem perto das ruínas do mosteiro dizem que, em certas noites, se o vento sopra corretamente das montanhas, ainda se pode ouvir o eco de um coro antigo, preso entre o louvor e a blasfêmia. Há músicas que nunca deveriam ser escritas, e portas que nunca deveriam ser abertas. Se este canto infernal te perturbou, dê like e inscreva-se. Ainda resta mais uma história. História 10. A mão que tentou pegar sua batina em um panteão da Flórida. O panteão de Key West é único. Construído sobre rocha de coral, os túmulos não podem ser escavados. Em vez disso, os mortos são enterrados em sarcófagos de pedra e mausoléus acima do solo. Isso cria uma paisagem urbana de pequenas casas de mármore para os defuntos. O padre Benjamin estava oficiando um enterro noturno, algo raro, mas a família do falecido, de origem caribenha, insistia que o espírito devia ser despedido sob a lua crescente. O ar estava espesso, salgado e cheirava a maré baixa. O serviço foi breve. Benjamin estava de pé junto ao túmulo elevado recém-selado, lendo as últimas orações. Os enlutados, vestidos de branco, já haviam se retirado a uma distância respeitosa, deixando o sacerdote sozinho para os ritos finais. Das cinzas às cinzas, do pó ao pó, recitava, sua voz soando amortecida pela umidade. Uma tempestade tropical estava se formando na costa, e o vento começava a soprar com força, fazendo as folhas das palmeiras sussurrarem como vozes nervosas. Benjamin inclinou-se para fazer a última aspersão de água benta sobre o selo de cimento fresco. Nesse momento, o vento parou. Um silêncio antinatural caiu sobre o cemitério, tão repentino que foi mais ruidoso que o vento. E então, do chão junto ao túmulo elevado, algo emergiu. Não era do sarcófago que acabará de abençoar. Era da terra mesma, de um pequeno pedaço de gramado entre dois túmulos. Era uma mão. Uma mão humana, mas horrivelmente demacrada e esquelética. A pele era de um cinza pálido, translúcida, e estava coberta de terra úmida e vermes. As unhas eram longas, negras e quebradas pelo esforço de cavar. A mão ergueu-se do solo, os dedos contraindo-se no ar úmido da noite, como uma aranha pálida buscando apoio. Benjamin ficou paralisado, com o aspersório meio levantado.
Seu cérebro recusou-se a aceitar a imagem. Era uma raiz. Era um fungo estranho. Não podia ser uma mão. Mas então a mão se moveu com intenção. Arrastou-se pelo chão, usando os dedos para se impulsionar, deixando um rastro de terra úmida. Movia-se diretamente para ele. Benjamin deu um passo atrás, tropeçando em uma coroa de flores. A mão foi mais rápida. Lançou-se, os dedos frios e ossudos fecharam-se de golpe. Não alcançou seu tornozelo. Agarrou a bainha de sua batina. Um puxão. Benjamin gritou. Sentiu um frio mortal instantâneo que subiu pela perna desde o ponto de contato, como se tivessem injetado gelo em suas veias. A mão puxava com uma força surpreendente, uma força desesperada. Tentava arrastá-lo para baixo, para a terra de onde havia saído. Me solta, gritou, chutando freneticamente. A mão aferrou-se com a tenacidade de um rigor mortis. Pôde ver os nós dos dedos brancos através da pele cinza. Preso de pânico, Benjamin esvaziou o conteúdo de seu aspersório diretamente sobre a mão. A água benta atingiu a pele morta. Houve um som que Benjamin nunca esqueceria. Um chiado, como de água fria sobre uma frigideira em brasa, misturado com um guincho agudo e sobrenatural que pareceu vir da própria mão. O cheiro de carne queimada e enxofre encheu o ar. A mão contraiu-se violentamente, soltando a batina. Os dedos curvaram-se como as patas de uma aranha queimada, e a mão recolheu-se para debaixo da terra com uma velocidade aterrorizante, desaparecendo no mesmo buraco de onde havia saído. Benjamin caiu de costas, ofegante. Os enlutados, alarmados pelo grito, correram até ele. Padre! O que aconteceu? Está bem. Uma cobra, mentiu Benjamin, sua voz tremendo. Era apenas uma cobra. Mas enquanto o ajudavam a levantar, viu a bainha de sua batina. Onde a mão o havia agarrado, o tecido preto estava carbonizado, como se um ferro em brasa o tivesse tocado. E no chão, onde a mão havia desaparecido, não havia nenhum buraco. A terra estava intacta, como se nunca tivesse sido perturbada. Alguns mortos não descansam. Alguns esperam. Se esta história te agarrou e não te solta, você chegou ao final da nossa jornada por esta noite. Demonstre sua coragem com um like e inscreva-se no canal. Durma bem, se puder. E tenha cuidado com o que emerge do chão quando a lua está na posição correta. Os pesadelos acabam de começar.